Muito bom dia. Quero cumprimentar todos os vereadores que remotamente nos assistem. Em decorrência da pandemia, os cuidados estão sendo adotados e essa audiência está sendo feita de maneira remota, com a nossa equipe da Secretaria de Saúde presente no auditório. E, em nome da Cidinha, cumprimento todos os funcionários da Secretaria de Saúde. Agradeço e parabenizo pelo excelente trabalho que está sendo desenvolvido nesse período tão turbulento, o pior da história do nosso país em termos de saúde pública. E nós vemos aqui hoje apresentar em audiência pública, atendendo determinações legais, a prestação de contas do segundo quadrimestre do ano de 2020, onde os resultados reforçam a necessidade desse agradecimento a todos vocês que compõem a equipe de saúde. Nós vamos passar direto para a apresentação dessa prestação de contas. A Cidinha vai conduzir e fica aberto o chat para qualquer dúvidas que existirem. Bom trabalho a todos. Bom dia a todos. Então, nós vamos aqui apresentar os dados do segundo quadrimestre da Secretaria de Saúde, em atendimento à Lei Complementar 141. Iniciamos, então, com os dados da Secretaria, né? Identificação do município, dados da Secretaria, informações do Conselho, do Plano Municipal de Saúde vigente. Ressaltamos que as informações ainda se dão de forma preliminar, né, devido ao período de fechamento dos sistemas de informação do SUS. A gente inicia o relatório, como no quadrimestre anterior, com as principais normativas, né, relacionadas à pandemia. Todos os decretos, as legislações pertinentes à pandemia. Tá? A gente fez aqui as atualizações. E também nessa tela, as principais ações que a Secretaria fez com relação à pandemia. Desde a participação em reuniões web, a manutenção do comitê de prevenção, né, ao coronavírus, e as outras ações de monitoramento dos casos, os comunicantes, os boletins, a aquisição de equipamentos, de EPIs, a habilitação dos leitos de UTI do hospital, dos leitos de unidade respiratória do Nova Hortolândia. Nessa tela a gente pode acompanhar, então, o número de casos, de óbitos, de pacientes curados, aquele boletim que a gente já está acostumado a ver, dados até 31 de agosto, porque a gente está falando do segundo quadrimestre, dados de maio a agosto, né? Então, a gente tem um boletim ali com o número de notificações. Embaixo a gente tem o número de óbitos confirmados por faixa etária. Na ocasião, em 31 de agosto, a gente falava de 120 óbitos, e aí a gente tem na faixa etária acima de 60 anos, né, o grande volume. Ao lado, no gráfico de pizza, a gente vê a distribuição dos casos confirmados, e mais abaixo, a relação dos casos com o sexo, né, que a gente vê que a incidência é maior no sexo masculino mesmo. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho dos recursos financeiros. A primeira tela é a composição do orçamento global da Secretaria de Saúde. A gente tem, então, um orçamento atualizado de 262.225.000, né, sendo a grande parcela do Tesouro Municipal, 58%. A gente tem um valor de recurso da União, de um pouco mais de 86 milhões, do Estado um pouco mais de 15 milhões, tem 919 de doações Covid e 5,5 milhões de operações de crédito.
Aí o gráfico demonstra as informações que a gente acabou de ver da composição do orçamento. Nessa tela, as principais receitas que compõem a base para a aplicação dos 15% em saúde. A gente trouxe uma comparação do segundo quadrimestre de 2019 com 2020, né? Então, entre todos os tributos, IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, a gente teve no quadrimestre de 2020, no segundo quadrimestre, R$ 161.710.894,69, um crescimento de 3% em relação ao ano anterior. Nessa tela a gente observa as principais transferências do SUS, né? No primeiro e no segundo quadrimestre, a gente tem um pouco mais de 22 milhões de transferências SUS, recursos da atenção básica, da média e alta complexidade, alguns recursos de incremento ao teto da atenção básica e média complexidade, vigilância, assistência farmacêutica, gestão do SUS. No meio aí do quadro a gente vê os recursos que são do Estado, né? O piso da atenção básica estadual, um recurso de emenda parlamentar para custeio, da assistência farmacêutica e do programa Dose Certa. Bem no finalzinho da tabela já tem um recurso de 100 mil que veio referente à reforma do hospital e 23 mil do convênio de arboviroses da Gencamp. Já está naquelas receitas o recurso do Covid, mas a gente destacou aqui, então, no quadrimestre a gente recebeu um pouco mais de 8 milhões de receitas Covid do Ministério e do Estado. Esse quadro a gente trata da questão da aplicação dos recursos em saúde, né? Lembrando que a gente viu no quadro inicial 161 milhões de receitas que ingressaram no quadrimestre. Se a gente fosse aplicar os 15% em saúde, a gente aplicaria pouco mais de 24 milhões. A gente aplicou 89 milhões, né? Só do Tesouro 43 milhões. Isso significa 26,88, né? Quase 27% investido em saúde. Uma despesa acumulada de R$ 694 habitante, né, nesse período de 8 meses. Nessa tela já vamos falar um pouquinho da despesa, né, todas as despesas em saúde. O total, então, foi de 89 milhões e 36 mil de despesas em saúde. A gente tem um valor importante de folha, né? Um pouco mais de 30 milhões que é folha. E as outras despesas estão ali, né? O contrato de gestão, exames laboratoriais, transporte de paciente, atendimentos de sentenças judiciais, programa Mais Médico, limpeza e as demais. Essa tela são notas explicativas referentes às despesas, que às vezes tem alguns detalhes que podem estar contemplados aqui. Aqui também a gente abriu um pouquinho tudo que foi despesa referente ao coronavírus, né? A gente tem compra de equipamento, de EPI, de medicamento, material de consumo, algumas despesas de serviço, e que de janeiro a agosto, então, somaram 14 milhões. Aqui todos os repasses do contrato de gestão. No primeiro quadrimestre a gente tem um pouco mais de 25 milhões de repasse para o contrato. No segundo quadrimestre um pouco mais de 37 milhões. Também abaixo a gente trouxe o detalhamento de algumas informações que estão no quadro. E aí a gente passa a falar dos indicadores de saúde. A primeira tela mostra a mortalidade infantil, né? Infantil e materna. A gente tem um coeficiente de mortalidade infantil que no quadrimestre apresentou um pouco de queda. A gente tem 11,06
mortos, né, para 1.000 nascidos vivos, né? Essa é o indicador ali de 11,06 no segundo quadrimestre. Do lado a gente tem a mortalidade infantil lá na primeira linha azul, e aí a gente tem os desdobramentos, que é a mortalidade neonatal precoce, né, até 7 dias, a tardia até 27 dias, e a partir de 28 dias do bebê até 1 ano é a mortalidade pós-neo. Abaixo a gente tem também a questão dos óbitos maternos, que a gente não registrou nenhum óbito materno nesse período, né, de 8 meses. Nessa tela é a atenção ao pré-natal e ao parto. A gente tem na linha azul a proporção de parto normal no Hospital Mário Covas, e na linha vermelha a proporção de parto normal de todos os nascidos vivos, né, do município, incluindo a rede privada. Então, a gente tem uma informação do lado que quase 50% dos nossos nascidos nasceram no hospital municipal, né, 49,86%, e 47,5% desses foi por parto normal. Aqui atenção ao pré-natal e ao parto, então é a proporção de gravidez na adolescência, né? A gente também tem uma queda. Nesse quadrimestre, né, nesse período de 2020, a gente registrou 7,13% dos nossos nascidos foram de mães que têm até 20 anos. A gente tem um pouco mais de 80% de mães que fizeram 7 consultas e mais no quadrimestre. Aqui é a mortalidade por causa externa, que são aquelas mortalidades por acidente de trânsito, de transporte, homicídio, suicídio, quedas. A gente tem nesse período 49 mortes nessas causas, né, em número absoluto. E a gente observa aqui no gráfico de baixo, né, no azulzinho os acidentes, né, de trânsito e de transporte, o vermelhinho os homicídios, as quedas no verdinho, né, nesse quadrimestre 11 quedas, 4 suicídios e 12 de demais causas, que são aquelas que a gente tem a causa ainda indeterminada na declaração de óbito. Aqui são as principais causas de mortalidade. A gente trouxe uma série histórica desde 2016. A gente vê que no total de óbitos, que a primeira linha lá em cima, a gente já tem até agora 880 óbitos registrados no município, e como principal causa, o azul lá embaixo, né, doença do aparelho circulatório, e na sequência as doenças infecciosas e parasitárias, que ela mostra uma tendência diferente dos anos anteriores, porque aí estão a grande parte dos óbitos por Covid, que eles estão classificados nesse grupo, né, como doenças infecciosas, né, pelo Covid. Essa tela é a das internações, é a morbidade hospitalar. Então, até esse momento, até no segundo quadrimestre, 31 de agosto, a gente registrou quase 5.000 internações de moradores de Hortolândia. E as internações por causas sensíveis à atenção básica, um pouco mais de 500 internações. No gráfico ao lado, a gente consegue observar que de todas essas quase 5.000 internações, a grande maioria também aconteceu no hospital, né? Um pouco mais de 50% foi no Mário Covas, com 21% em Campinas, 19% em Sumaré e 8% em demais municípios. Esse gráfico é o gráfico da linha de cuidado às doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente está falando de neoplasias, diabetes, doenças do aparelho circulatório e doenças do aparelho respiratório. Então, no primeiro gráfico, a gente vê a separação dessas doenças nos 2 quadrimestres, né, observando um crescimento nas doenças do aparelho circulatório.
No gráfico de baixo, a coluna azul é o total de óbitos, a laranja é o óbito na faixa etária de 30 a 69 anos, e na verdinha são os óbitos por doença de crônicas não transmissíveis. Então, a gente vê que do total, praticamente a metade está na faixa etária de 30 a 69 anos e, novamente, um pouco mais da metade é por doença crônica não transmissível. É uma daquelas doenças que a gente está vendo ali na explicação ao lado. Agora, nós vamos mudar um pouquinho, vamos passar os dados da atenção básica. Aqui os principais dados de atendimento no primeiro e no segundo quadrimestre, né? A gente registrou 14.061 atendimentos no segundo quadrimestre, uma cobertura da atenção básica de um pouco mais de 64% e 40%, 40,35% de cobertura de estratégia de saúde da família. Aqui, também relacionado às atividades da atenção básica em meio à pandemia, né? As ações de monitoramento dos pacientes, de acompanhamento psicológico, a ampliação do atendimento de urgência e emergência nas unidades básicas, a reorganização do fluxo dos atendimentos, né? O projeto de apoio às famílias enlutadas, né, aquelas que perderam algum ente querido em função do novo coronavírus, a realização de teleconsulta com o Dr. Marcos Maranhão para discussão de alguns encaminhamentos que foram para a especialidade, a gente também já está implantando essa modalidade, e a vacinação dos trabalhadores da empresa de coleta de lixo municipal. Aqui, então, as fotos dessas ações que a gente acabou de falar, né? Algumas ações de testagem nas unidades, né? O pessoal paramentado aí por conta do Covid. As nossas recepções também ganharam uma proteção de vidro, né? A gente teve que se reinventar, né? Para o atendimento frente à pandemia. Aqui essa foto também mostra a reorganização do atendimento da UBS Nova Hortolândia, que está acontecendo na EMEI João Francischini, ali do lado da estrutura da UPA, uma vez que a UPA hoje atende comunidade respiratória. Aqui mais algumas fotos de atividade de testagem e vacinação. E a gente entra, então, nos dados da saúde bucal. Saúde bucal, como eu falei um pouco antes, a gente atendeu, os atendimentos na atenção básica ficaram bastante focados na questão da urgência e emergência, e a gente registrou aí mês a mês, né, os atendimentos de maio a agosto. Então, a gente atendeu um total de 3.455 pacientes nesse período, um pouco mais de 4.700 procedimentos. É uma reorganização da rede, né? A gente teve que escalonar. Aqui os atendimentos referentes aos 3 CAPs, ao CAPS Vida, ao CAPS I e ao CAPS AD. Nesse serviço a gente teve pouca mudança, porque são pacientes que demandam, né, de um atendimento que a gente não consegue parar. A gente só incluiu nesse atendimento algumas ações por recurso remoto, né, algumas ações de monitoramento por recurso remoto, que a gente observa bem no final dessa tabela. Alguns atendimentos terapêuticos também algumas orientações foram realizadas de forma remota. A gente também fez algumas distribuições de kits de medicamento em domicílio. Nesse gráfico a gente mostra a taxa de ocupação dos leitos do CAPS Vida, pouco mais de 60% em agosto. No gráfico de baixo a gente vê o número de pacientes internados e a taxa de ocupação e a média de permanência desses pacientes no leito.
E nessa tela são as principais ações de monitoramento e de reuniões e capacitações que foram realizadas pelos 3 serviços de CAPES. Aqui também a gente traz algumas fotos, né? A gente tem algumas atividades ali com isolamento social, a gente tem um profissional fazendo o atendimento, uma atividade ali, um atendimento remoto, uma atividade de ornamentação um pouco mais ali em cima. E a gente já passa para atenção especializada. Nessa tela são os atendimentos do Centro de Especialidades Médicas, né? Sempre lembrando que em função da pandemia, a gente teve alguns atendimentos reduzidos, feitos em horários mais distribuídos, né? Então a gente registrou no quadrimestre um pouco mais de 1.500 consultas no período, né, com os especialistas. Lembrando que alguns atendimentos foram preservados, né, na sua integralidade, como a questão dos ultrassons de gestante e alguns curativos de grau 2, que o paciente demanda um cuidado mais específico. Ao lado a gente traz o número de cirurgias dermatológicas e de escleroterapia realizadas no quadrimestre, um pouco mais de 1.490 bolsas de ostomia entregues a 142 pacientes e 159 curativos de grau 2 realizados nesse período. Essa tela é a tela que fala do CIER, né? O CER, que é a composição do CIER com o CRF. Esses 2 serviços teve os atendimentos suspensos em função da Covid. Esses profissionais nos ajudaram no atendimento e monitoramento dos pacientes positivos e suspeitos de Covid e seus familiares, né, que a gente monitorou como comunicantes. Aqui é o atendimento do CAISME, do Centro de Atenção à Mulher. A gente tem ali no quadrimestre os atendimentos dos profissionais de nível superior e dos profissionais médicos. A gente acompanhou no CAISME um pouco mais de 95, né, 95 gestantes e realizou uma média de 141 mamografias no período. Aqui também algumas fotos mostrando as atividades lá do CAISME, né, de uma forma diferente por conta da pandemia. Os dados do ambulatório de infectologia, também a gente registrou 572 atendimentos por profissionais de nível superior e 113 atendimentos médicos. E alguns pacientes que também fizeram seus atendimentos e seus segmentos no serviço dentro de cada patologia, né? Um pouco mais de 731 atendimentos, né, nesse período. Aqui é a imagem do novo prédio, né? O SEI mudou para um prédio novo, né? Acho que final de maio. E fica ali bem na saída para Sumaré, um prédio amplo, né, que atende às necessidades daquela equipe. Na telinha do lado a gente também mostra o número de testes que o ANDA realizou, cestas básicas que foram entregues para aquele público e as reuniões virtuais que foram realizadas para a capacitação da equipe. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho da atenção hospitalar. A gente tem nessa tela as internações no Hospital Mário Covas. No segundo quadrimestre, a gente registrou 365 internações mês, distribuídas nas especialidades, né, de clínica cirúrgica, clínica médica, gineco-obstetrícia e pediatria. O gráfico de baixo mostra exatamente esses números. Nas fotos a gente tem aqui as fotos já da reforma do hospital que está acontecendo.
E do outro lado, os nossos leitos de UTI, né, que foram habilitados pelo Ministério da Saúde. Entre as atividades do hospital, a gente trouxe aqui a elaboração e aprovação do protocolo de septicemia, com proposta de lançar em setembro. Esse protocolo foi organizado e foi realizado capacitação com uma equipe do Hospital Vera Cruz de Campinas. A gente traz também, como ponto importante desse momento, algumas atividades de educação permanente que aconteceu no hospital. Mais de 700 profissionais capacitados dentro da lógica do Covid, né? De paramentação, desparamentação, fluxo e cuidados do paciente em UTI. Algumas coisas que foram sendo adequadas em função da pandemia. Nessa foto a gente traz a taxa de ocupação dos leitos da unidade respiratória. A gente tem em agosto uma taxa de ocupação média de 42% daqueles leitos. Eu fiz uma observação porque nos últimos dias de agosto a gente observou um crescimento, então a gente observou que nos últimos dias de agosto, nos últimos 10 dias de agosto, a gente tem uma taxa maior do que a média, né? Bem maior, e a gente tem uma taxa de praticamente 61% de ocupação daqueles leitos. E na fotinha ao lado ali é uma imagem, né, dos leitos de suporte ventilatório, aonde ficou concentrado o principal atendimento, né, dos nossos pacientes COVID. Aqui são os dados do PADO, do Programa de Atenção Domiciliar. O PADO praticamente não mudou sua rotina, já que o atendimento é domiciliar, a pacientes que necessitam de um acompanhamento contínuo. A gente, no segundo quadrimestre, realizou 895 atendimentos para 152 pacientes, 17 novos pacientes foram admitidos, 47 altas compartilhadas com o hospital e as UBS de referência. Aí a gente distribuiu também um pouco mais de 5.600 unidades de fraldas, 600 dietas e 245 pacientes foram acompanhados por CPAP, BIPAP e oferta de oxigênio. Na sequência vamos falar da rede de urgência e emergência. Os principais atendimentos nas nossas 3 UPAs, né? A gente tem lá a UPA do Nova Hortolândia, do Amanda e do Rosolém. Lembrando que o atendimento na UPA do Nova Hortolândia ficou exclusivo para o paciente com suspeita de Covid, né? Porém, a gente tem um atendimento na UPA do paciente que é atendido e daí depois ele pode ou não ser internado num daqueles leitos de suporte ventilatório. E no quadrinho ao lado, a gente tem a classificação de risco dessas 3 unidades. A gente pode observar que na UPA do Nova Hortolândia, nesse quadrimestre, a gente vê que as cores ficaram diferentes, né? Então, lá onde a gente atendeu o paciente COVID, a gente teve uma incidência muito maior do paciente classificado como amarelo e como laranja, e um pouco de vermelho também maior do que nas outras, né, devido à gravidade dos casos que ali foram atendidos. Aqui os dados do pronto-socorro do hospital, né, do pronto-socorro municipal. A gente registrou no quadrimestre um pouco mais de 8.300 atendimentos, nas especialidades também que tá destacada no gráfico. No gráfico de pizza ao lado, a gente pode observar a classificação de risco do que foi atendido no hospital. Né, um grande número de verde e azul, né? Nessa tela, os atendimentos do nosso SAMU, né? O vermelhinho é o segundo quadrimestre, a gente vê um aumento dos atendimentos no SAMU. Do lado, a gente carregou informações das principais ações assim, que aconteceram no quadrimestre, além de todo o atendimento que eles prestaram. A gente fez uma instalação de um novo sistema de comunicação, a aquisição de novos uniformes, aquisição de oxímetros e de desfibriladores,
A gente recebeu também um ventilador mecânico, um ventilador de transporte, né, para o SAMU. E a atividade em conjunto com a central de ambulância, né, para a gente poder dar vazão aos pacientes que foram encaminhados pela CROSS. Agora, nós estamos nos dados referente à vigilância em saúde. A primeira tela, então, é a cobertura vacinal, a cobertura de cada um dos nossos imunobiológicos, né? BCG, pentavalente, pneumocócica, sempre acima de 93% de cobertura, né? Para todas as vacinas. Essa tela é a tela das arboviroses. A gente vê aí o número de casos notificados e casos positivos para a dengue, por exemplo, né? Confirmamos nesses 8 meses 557 casos de dengue. E aí os demais arboviroses, né? Chikungunya, febre amarela, zika, não temos nenhum confirmado por enquanto. As principais ações da vigilância em zoonoses, né? As ações de casa a casa, de bloqueio, números expressivos do trabalho que é realizado pela vigilância. Algumas fotos, né, que mostram as ações, né? As pessoas continuam fazendo as ações de vigilância, né? Com todo o preparo, com uso de EPI, né, com distanciamento, mas a gente não pode parar, porque também a dengue é uma doença importante para a saúde pública. Aqui também algumas ações de capacitação, respeitando aí o isolamento social. Essa tela mostra algumas ILPIs, né, aquelas instituições de longa permanência de idosos que a vigilância também visitou e capacitou frente à pandemia. Algumas ações da vigilância sanitária, né, as principais ações, né, as licenças emitidas, os LTAs, as coletas de água. Apoio à gestão e administrativo, agora nós vamos entrando num outro tópico da Secretaria. As principais ações de regulação, a oferta de exames do município e do Estado, no primeiro e segundo quadrimestre, né, onde a oferta municipal representa um pouco mais de 95% com relação aos exames, e com relação às consultas especializadas, quase 90%, né, 89,55%. No quadrinho aqui de baixo é a oferta da rede onco, né? Nesse quadrimestre a gente tem aí ofertas em radioterapia, oncologia clínica e cirúrgica, um total de 50 pacientes encaminhados nessa especialidade nesse período. Essa tela é referente aos exames de análises clínicas. A gente observa uma diminuição nessa oferta em função das atividades que foram reorganizadas por conta da pandemia, mas ainda assim a gente fez uma oferta de 14 mil exames na atenção básica, um pouco mais de 5 na especializada e alguns exames que foram ofertados para o sistema prisional. Ressaltando que as farmácias das UBS já voltaram ao atendimento das 7 às 16, né, garantindo, né, a questão da substituição dos funcionários que encontram-se afastados. Os receituários dos medicamentos contínuos tiveram a validade estendida para 12 meses. Houve a instalação de vidros, né, como a gente observou nas recepções, nas farmácias também. Os processos judiciais atendidos no segundo quadrimestre foram 55 para medicamentos, 27 para insulina e 23 de dietas, né? Um valor financeiro de um pouco mais de 701 mil para o atendimento das sentenças judiciais no período. E aqui a gente trouxe algumas informações mais administrativas, né, da Secretaria,
que a gente realizou no quadrimestre um pouco mais de 670 pedidos de aquisição de produtos, né, oriundos das atas que a gente tem. Realizamos um pouco mais de 2.200 entregas pela Central de Abastecimento da Saúde. Foram emitidas 56 requisições de compra e outras 27 para itens referente ao Covid. O setor de manutenção realizou uma média de 117 manutenções. O setor de transporte, um pouco mais de 5.000 transportes de munícipes, né, para tratamento fora do município. Foram firmados nesse quadrimestre 44 novas atas de registro de preço para possibilitar compras dos itens da saúde. 3 termos de credenciamento. 7 novos contratos públicos, incluindo a aquisição do tomógrafo, né, para o hospital, e 9 termos aditivos contratuais. Dessa forma, está apresentados os dados do segundo quadrimestre. Vou deixar aberto, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação para fazer. E aí nós estamos à inteira disposição. Cidinha, muito obrigado pela apresentação, com a clareza de sempre. Acho que todos os vereadores e os munícipes que estão acompanhando puderam ver a dimensão que é o trabalho da saúde, as frentes que são cuidadas, os números expressivos que são administrados, e isso reflete, como eu disse, eu vou insistir, esse trabalho fantástico de toda a equipe que está aqui presente e que você representa nesse momento. Eu consultei a secretaria, não chegaram perguntas nem dos cidadãos, nem dos vereadores, o que reforça a sua brilhante apresentação, que acabou não deixando dúvidas, mas existem os canais que o município mantém, a secretaria mantém abertos o tempo todo, para qualquer dúvida que surgir posteriormente. Então, eu gostaria de agradecer a equipe pelo trabalho de hoje, pelo todo o trabalho que vem sendo feito. Eu gostaria de agradecer essa casa pela sempre boa recepção, e dos servidores, todos os vereadores que nos acompanharam hoje. E com isso a gente encerra o trabalho, e se colocando à disposição sempre para qualquer dúvida que vier a surgir posteriormente. Muito obrigado, um bom dia a todos.